Bom, hoje eu vou falar sobre o polêmico tema do aquecimento global, que infelizmente está tomado por uma grande histeria. Qualquer um que nega hoje ou questiona coisas em relação às previsões alarmistas do tema é logo taxado de herege ou então lacaio das indústrias poluidoras. Alguns tentam até mesmo associar a mesma coisa que negar o Holocausto, como se fosse um crime legal, por exemplo, você negar o aquecimento global antropogênico causado pelos homens. E, enfim, é um debate que, tomado por emoção e pânico, não prevalece o bom senso e a razão. Nesse contexto, eu acredito que o novo livro de Bjorn Lomborg, o dinamarquês que inclusive foi do Greenpeace, vem muito a calhar, porque ele tenta justamente trazer de volta, resgatar o uso da razão com calma num debate que é muito importante, mal bem, porque estão se discutindo trilhões de dólares para uso através principalmente de governo, que são recursos escassos e que poderiam estar sendo melhor utilizados em outros campos. Esse, aliás, é o principal ponto de Lomborg. Ele traz à tona para o debate a questão do custo de oportunidade. Quer dizer, é mesmo uma prioridade o tanto gasto assim para o issue do aquecimento global num mundo onde milhões de pessoas ainda morrem de doenças como malária, HIV, desnutrição, falta de água potável, principalmente em países mais pobres como a região da África. Quer dizer, num mundo onde tem tanta miséria ainda, será que faz sentido colocar como uma prioridade número 1 a questão do aquecimento global? Esse é o ponto que Lomborg traz à tona. Ele é também autor do livro O Ambientalista Cético, que eu recomendo. E a questão é a seguinte, tendo recursos finitos, é preciso sempre discutir a questão das prioridades. Quando você passa a ideia, vende a ideia através de uma histeria, de um pânico incutido nos leigos, de que a questão da própria sobrevivência do planeta ou da espécie humana está em xeque, em questão de décadas, poucas décadas, né, uma iminência de acontecer uma catástrofe enorme, é óbvio que esse tema passa a dominar a pauta e isso atrai mais recursos, angaria recursos, verbas e poder para os defensores dessa causa. O que Bastiat chamava atenção, aquilo que se vê e aquilo que não se vê, é algo que é importante também para esse debate, e Lomborg cita também, que é o seguinte: todo mundo foca, por conta dessa histeria e de interesses obscuros, muitas vezes, apenas no lado negativo das previsões do aquecimento global. Porém, poucas pessoas questionam de fato se não há também algum lado positivo. Por exemplo, já perguntaram aos escandinavos se uma temperatura média mais elevada no planeta é algo indesejável? Parece que é brincadeira, mas não é. Lomborg traz muitos dados, inclusive, para o debate, e um deles é o seguinte: muita gente foca na questão de morte por excesso de calor, que tem tido alguns casos recentes, de fato, na Europa, e pouca gente foca, no entanto, nas mortes por excesso de frio. E a conclusão de Lomborg é que o efeito líquido disso, de uma temperatura média mais elevada, seria inclusive positivo nesse aspecto específico, porque mais gente morre por questões respiratórias e excesso de frio, por exemplo, do que de calor. Agora, ninguém vê isso sendo trazido à tona no debate da mídia. Um caso dos ursos polares é sintomático. Todo mundo já deve ter visto fotos em revista, jornal, do urso desesperado no meio de uma geleira derretida, né? Todas as geleiras estão derretendo. Não é verdade. Para começo de conversa, em 1960, a população de ursos era em torno de 5 mil ursos polares, hoje é 25 mil. Principal fator de aumento da população: redução da caça. Esse é o principal fator de morte de urso. Mais que isso, a população de ursos polares que está caindo não está nas áreas onde estão esquentando mais, e sim nas áreas que estão esfriando em termos relativos. Poucas pessoas sabem disso, claro, a mídia não traz isso à tona. Então, quer dizer, é um caso específico, mas que serve bem para mostrar a histeria que tomou conta, a falácia e o viés, né, a parcialidade da mídia em tratar o tema apenas com um lado, esquecendo aquilo que não se vê, que é o que Bastiat chamava a atenção. O protocolo de Kyoto é um dos principais alvos de ataque também de Lomborg, pelo simples fato de que suas metas em termos de redução de emissão de carbono, esse tipo de coisa, tem um impacto muito pífio em relação à redução do aquecimento global e muito distante no tempo também, enquanto que o seu custo econômico imediato e no curto prazo é absolutamente proibitivo. Então, quer dizer, é um bad deal, é um mau negócio. Você gasta muito dinheiro, lembrando que os recursos estão limitados e existem outras prioridades, para obter pouco benefício. Então, o que Lomborg quer discutir é exatamente isso.
Quer dizer, será que não existem formas mais inteligentes e melhores de gastar essa montanha de dinheiro? Fora isso, medidas pontuais e menores, né, em termos de gasto, não são tão megalomaníacas, mas poderiam ter efeitos mais interessantes. Só que essas ideias não são propostas nem sequer muitas vezes debatidas. Claro, você pregar a redução de 60% da emissão de gás carbônico, como fez o Al Gore, pode garantir, né, um prêmio Nobel da Paz, aí, prêmio até que parênteses, Arafat, que era terrorista, já ganhou. Mas isso não vem ao caso. A questão não é provável que se ganhe prêmios ou tanta evidência política e midiática defender medidas pontuais como construção de dique, como construção de barreiras e coisas do tipo. Isso também remete a um assunto interessante, novamente ligado ao viés. Qualquer tipo de ciclone, de furacão hoje em dia, é logo associado à questão do aquecimento. Bom, não é verdade. O estrago maior de furacões pode até ser um fato, mas isso se deve a fatores sociais, não necessariamente fatores naturais. Por exemplo, o Katrina destruiu muita coisa. O dique era construído pelo governo, e aí é um outro debate também, mas enfim, o Katrina seria apenas o terceiro colocado na lista, se você considerasse o estrago dos furacões lá do início do século XX nos Estados Unidos, 1920 e poucos, e 1900, em termos de estrago financeiro, por exemplo, ou até mesmo o número de mortos. Se você considerar que a população quase triplicou de lá para cá e a riqueza também. Então, fatores sociais e boa parte da concentração dessa riqueza justamente em áreas de encosta, onde as pessoas moram, enriquecem e passam a morar mais do que em relação ao interior. Então, quer dizer, fatores sociais explicariam muito mais essa questão do estrago e muita gente foca apenas na questão do número de vidas perdidas ou estrago financeiro, ignorando esse contexto. O avanço tecnológico, no fundo, é o principal vilão do aquecimento global no seguinte sentido. Hoje em dia se produz muito mais unidades por input de recurso, né, energético e por aí vai. Quer dizer, por exemplo, um carro hoje nos Estados Unidos anda em média 70% quase mais do que por combustível gasto do que andava na década de 60. É óbvio, o avanço tecnológico é justamente isso, produzir muito mais com muito menos. Por isso, inclusive, que os países mais poluidores em termos relativos à renda per capita, obviamente, são os países mais subdesenvolvidos, como China e Índia. É óbvio, faz todo sentido no mundo. Então, o avanço tecnológico é um grande aliado no combate à histeria do aquecimento global. Curiosamente, não vemos isso. Por quê? Porque o debate está tomado de ideologia, de politização. Quer dizer, muita gente anticapitalista foi encontrar refúgio no discurso ambientalista para atacar o quê? A indústria por si só. O que está em questão aqui não é necessariamente o avanço do bem-estar da humanidade. É muitas vezes até uma questão ideológica mesmo. E para político, obviamente, faz todo sentido abraçar essa causa. É uma causa grandiosa, você abraça como uma espécie de cruzada moral, né? Quem está contra é um insensível. E os custos, bom, os custos você joga lá para frente. Há inclusive muita hipocrisia no debate. Por quê? Porque às vezes um político que está debatendo a urgência de cortes na emissão de CO2 por uma questão de sobrevivência do planeta, ele vai lá no mesmo dia e inaugura um aeroporto novo. Faz sentido? Não faz. Então, quer dizer, há muita hipocrisia, há muito interesse e pouca gente, infelizmente, leva isso em conta. É curioso a parcialidade. Quando você vê pesquisas do outro lado questionando o alarmismo, logo é atribuído ao quê? Financiamento de indústria petrolífera e tudo mais. Agora, o lado de político e ambientalista patrocinado pela ONU, isso ninguém questiona. É curioso, 2 pesos, 2 medidas. Não é assim que se faz ciência. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção é a questão malthusiana, né? Esse clima de catástrofe iminente, de desconfiança em relação ao avanço da técnica e própria iniciativa humana, é antiga, né? Malthus, há mais de 200 anos atrás, previu que os recursos não iam ser suficientes para o crescimento populacional. Errou, e errou feio. A população cresceu e muito desde então, e há muito menos fome em termos relativos. Então, quer dizer, neomalthusianos estão sempre ressurgindo aí da cova de 20 em 20 anos, com todo o seu pessimismo e desconfiança em relação à liberdade e avanço capitalista. Exemplo recente, Clube de Roma, década de 70, para ser preciso, 1972. Um paper sobre os limites do crescimento, quer dizer, os recursos eram finitos e estavam na iminência de acabar, principalmente o petróleo. Nada mais falso, se provou falso uma vez, mas como sempre será o caso.
Fora isso, basta olhar para todo tipo de previsão catastrófica para trás para ser mais cético em relação a essa turma alarmista. Cadê o estrago do SARS, que ia ser uma destruição enorme, gripe aviária e por aí vai? Quer dizer, o histórico, mesmo do ambientalismo, é um histórico de previsões alarmistas que não se provaram verdadeiras, verídicas. Então, um pouco mais de ceticismo em relação a esse alarmismo todo é muito saudável, eu diria até que é fundamental para a preservação do progresso. Era esse o principal tema hoje. Eu espero que fique clara a mensagem e que, quando o assunto for aquecimento global, a prioridade número 1, esfriar a mente.